Saudações aos irmãos e às irmãs que nos assistem aqui nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É chegado o mês de setembro, o mês em que temos a campanha do Setembro Amarelo, ou a campanha pela valorização da vida e a prevenção do suicídio. Dentre um dos slogans dessa campanha temos o falar é preciso. Mas se falar é preciso também que tenhamos o cuidado de como falar sobre esse assunto. Mas antes de falarmos dos cuidados ao falar do suicídio, vamos ver o que vem a ser suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um fenômeno complexo que, ao longo dos séculos, tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos, dentre outros estudiosos, como um problema grave de saúde pública que requer atenção, embora a sua prevenção e controle não sejam tarefas fáceis. Mas o fato de não serem tarefas fáceis não quer dizer que não sejam possíveis, pois as estatísticas da própria OMS apontam que, de 10 casos, 9 pelo menos, é possível que sejam evitados. Por isso, não devemos ignorar um pedido de ajuda, sempre que ele chegue até nós. E, ao falar de suicídio, precisamos considerar dois tipos de pessoas, ou dois tipos de espíritos. Primeiro, aquele que já cometeu o suicídio. E segundo, aquele que sobreviveu a um fato. Seja aquele que tentou e por algumas vezes ou pensou sobre o suicídio, ou teve ideia, ou aqueles que presenciaram suicídio de amigos ou de parentes próximos muito queridos. Então, ao falar de suicídio, precisamos considerar que, ao nosso lado, ou nos ouvindo, pode ter alguém que já pensou em cometer suicídio, ou alguém que teve um ente querido muito próximo, que muito amou e muito ama, que cometeu suicídio, e ainda carrega dentro de si as dores do sofrimento daquele momento difícil, né? Um pai, uma mãe que tem um filho desencarnado ou morto por suicídio, vai passar o resto da vida pensando sobre o assunto e lembrando daquele filho amado. Assim como um filho que perdeu um pai e uma mãe, vai passar o resto da vida tendo lembrança dos momentos que viveu com aqueles pais e dos momentos que porventura poderia ter vivido e que não viveu. Então precisamos ter cuidado de lembrar desses irmãos quando falarmos de suicídio. Lembrando que ao nosso lado, quando estivermos falando, poderá estar alguém pensando em cometer suicídio. Lá no Livro dos Espíritos, nos destaca, no capítulo Desgosto da Vida e Suicídio, que realmente as ideias de suicídio decorrem de situações de desespero, por vezes de doença, às vezes falta de fé, misérias, decepções, até mesmo as perdas de entes queridos, vergonha de uma ação praticada, morte, ideia de morte inevitável, e são tantos os fatores que levam as pessoas à situação de sofrimento e à situação de desgosto pela vida, às situações de melancolia. Que situações essas de tristeza e de melancolia, que se não forem tratadas e cuidadas no devido tempo, se forem persistentes, poderão conduzir à doença da depressão. E a doença da depressão é um dos maiores fatores de incidência de suicídio. Isso não quer dizer que as pessoas deprimidas vão cometer suicídio, não é isso.
Mas o que se quer dizer é que a grande maioria daqueles que cometem suicídio estão passando por problemas de apatia, de desânimo, de melancolia, de cansaço, ansiedade e depressão. Aquela tristeza profunda que não conseguiram superar. E a essas pessoas devemos dispensar toda a atenção, todo o carinho e todo o cuidado. Lembrando que essa pessoa poderá ser nós mesmos. Cuidemos de nós também. Mas vamos então às recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre cuidados ao falar ou noticiar suicídio. Primeira recomendação: evitar explicações simplistas, citando um único motivo, ou algo inexplicável, ou glorificando quem cometeu. Como vimos antes, o suicídio decorre de vários fatores que mesmo os cientistas, os estudiosos, ainda não conseguiram determinar todos. São situações da natureza humana, dos sofrimentos humanos não superados. Então não é um único motivo, não tem uma única causa, é uma série de fatores. E não é o momento de glorificar, ou seja, elevar a personalidade daquele suicida naquele momento. Porque ao lado poderá estar alguém pensando em suicídio e ao ver alguém que cometeu suicídio sendo elevado a sua personalidade, se equivocar e seguir por esse caminho. Então, não usemos de explicações simplistas e nem glorifiquemos o suicídio, especialmente em situação de velório ou próximas ao fato ocorrido. Evitar dar detalhes do método empregado ou da ferramenta que utilizou para cometer o suicídio. Mostrar o local, divulgar imagens e cenas do ocorrido ou imagens do falecido por suicídio. Isso é chocante. E para aqueles que veem as imagens, principalmente os familiares. Dar detalhe do método ou ferramenta empregada, isso pode incentivar aquele que já tentou suicídio, que ainda não pensou naquele método, a utilizar esse método. E se assim o fizermos, poderemos estar contribuindo para o suicídio de alguém. Por mais que poesias, poemas do passado, que foram usados no passado, até sejam considerados algo interessante, se trouxerem situações que levam à melancolia, ao sofrimento, ou indiquem a forma que foi usada por aquele suicida, devem ser evitados. Porque se assim o fizermos, estaremos contrariando as orientações atuais dos órgãos de saúde, dos governos e da própria OMS, para que não façamos propaganda dos métodos empregados pelos irmãos que cometeram suicídio. Evitar palavras que machucam, que censuram, ou toda espécie de sensacionalismo. Alguém que cometeu suicídio estava sofrendo, não queria cometer suicídio na maioria dos casos, mas sim fugir daquele sofrimento. Julgar essas pessoas, censurar os pais, os filhos, a família naquele momento, é um ato até desumano que devemos evitar. Né? E sim, devemos sim apresentar então modelos positivos de pessoas que procuraram ajuda e superaram. Essas pessoas sim devem ser, esses casos sim devem ser ressaltados. Estava triste, estava deprimido, estava melancólico, buscou ajuda na religião, na casa espírita, buscou ajuda nos órgãos de saúde e venceu aquela situação. Divulgar sim informações de onde obter ajuda, como a fé religiosa, a casa espírita para os espíritas, os centros de atenção psicossocial que tem nos municípios, as unidades básicas de saúde, os hospitais, os prontos-socorros,
a SAMU pelo fone 192, o Centro de Valorização da Vida pelo fone 188, e unidades de pronto atendimento de 24 horas em geral, onde aqueles que estiverem passando por sofrimentos e situações de profunda melancolia possam ser encaminhados para encontrarem ajuda de que necessitam para superar esses momentos e seguir a vida, né? Seguir adiante, porque momentos difíceis todos passamos, né? Mas todos nós somos capazes de vencer. Lembrando que o apoio da família e de amigos ainda é um dos maiores fatores de proteção aos riscos do isolamento e do suicídio. É preciso nos envolver, então, em família, e esse envolvimento em família significa marido cuidando de esposa, esposa de marido, companheiro de companheira, companheira de companheiro, pai e mãe de filhos, filhos cuidando de pai e de mãe e de avós, avós cuidando de netos, irmãos cuidando de irmãos. Família. Todos nós entrelaçados nesses laços familiares, em que todos nós, como espíritos imortais, precisamos cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Pois assim, tendo uma família forte, elevada em espiritualidade, em paz e união, teremos sim uma sociedade mais sólida, né? e mais elevada, como todos. É o que todos nós desejamos. A vida social é importante, né? Que a pessoa se envolva em vida social. E a crença religiosa, né? A crença religiosa é considerado um dos maiores antídotos contra o suicídio. E isso nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá ao falar dos bem-aventurados aflitos, no tema o suicídio e a loucura, que ele coloca justamente que a incredulidade, a simples dúvida ou a falta de fé no futuro, o materialismo extremo, né, são os maiores incitantes às ideias de suicídio que levam à fraqueza humana. Mas, por outro lado, a calma, a resignação e a confiança na vida futura dão ao espírito a serenidade, que é o maior preventivo contra o suicídio. Então, a calma, a resignação, a confiança na vida futura, a fé na vida, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos amigos espirituais que nos assistem, a companhia dos familiares e amigos de todos nós. Lembrando que todos nós temos ao lado de nós um espírito protetor, um anjo de guarda, a quem podemos recorrer em prece. Temos Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, com todo o seu evangelho que pode nos ensinar a sobreviver a todas as vicissitudes que a vida pode se apresentar. E a fé em Deus, como a fé inabalável, que nos dá a fortaleza necessária para superar toda e qualquer dificuldade. Temos sempre um amigo, um familiar, ou um médico, um terapeuta, alguém que pode nos ajudar. E todo o sistema de saúde pública do nosso município, do nosso estado e do nosso país, de que falamos antes, onde possamos recorrer. E lembremos de uma coisa, o Setembro Amarelo é uma época que nos leva a refletir sobre as ideias de suicídio. Mas os cuidados de nós outros, os cuidados para com nossos familiares, a atenção, a convivência fraterna e salutar que devemos ter conosco, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos, não devem ocorrer apenas em setembro, mas o ano todo, o tempo todo, que não vamos nos iludir de que setembro é o mês de combate ao suicídio e chegar a outubro e vamos esquecer de todas as medidas. Não. As medidas preventivas devem ser empregadas o tempo todo, o ano todo. A fraternidade, a união e o amor ao próximo devem estar conosco 24 horas por dia,
365 dias ao ano. A fé em Deus, a fé em Jesus. E o Espiritismo, então, nos traz esses ensinos, através do Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? E os ensinamentos maiores que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Né? Que possamos, então, seguir em frente, com fé na vida, alegres, divulgando boas mensagens, mensagens que elevem o espírito humano e fortaleçam no interior de cada um de nós o desejo de viver, o desejo de seguir adiante. E a força para superar qualquer negativismo ou melancolia que porventura esteja nos abatendo naquele momento. Jesus está sempre conosco. E Deus, nosso Pai, nos criou para a felicidade. E que a vontade de Deus e as bênçãos de Jesus, nosso Pai, estejam conosco hoje e sempre. Fé na vida, valorizemos a vida, vivamos em paz. Que assim seja.